Sejam muito bem-vindos ao Pod Prósperas, esse podcast da comunidade de empreendedoras Elas Prosperam. Eu sou Amanda Vanassi e lidero esse movimento lindo que conecta mulheres. E nesse espaço a gente fala sobre o empreender feminino de uma forma disruptiva, para trazer leveza através dos perrengues, do que dá certo, para o nosso ecossistema fluir de uma forma bem divertida. E hoje eu tô aqui com uma convidada que eu amo de paixão, uma mulher próspera, uma mulher positiva, otimista, maravilhosa, com uma energia que transcende e contagia a gente. Naya Correia, minha amiga. Muito obrigada. bom estar aqui contigo, Amanda. Assim, a gente só contagia aquilo que a gente tem dentro porque as outras pessoas nos abastecem. Então, quando as pessoas nos abastecem, a gente consegue fluir e mostrar o que a gente tem dentro. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita que habita em você. Isso aí, isso aí. Naya, que é uma empreendedora hoje do ramo de corretora de seguros. Isso. Junto com o marido, que eu quero falar sobre isso. Vamos Isso aí. conversar. Também é uma terapeuta que cuida de mulheres, da saúde da mulher como um todo. Como um todo. Daquela mãe que tá desprotegida, desamparada e tá só se cobrando. Ela se olha no espelho e não se reconhece mais. Porque hoje a sociedade nos cobra isso, nós como mulheres, a gente tem que dar conta. Só que a gente precisa mostrar que a gente não precisa dar conta. A gente pode fazer um pouco por vez. Tu trabalha mostrando para as mulheres que o caminho pode ser Leve. o contrário do que vem sendo trilhado. Trilhado, isso aí. Porque hoje em dia a gente tá muito rotulada, a mulher tá rotulada, que ela tem que ser mãe, ela tem que ser empreendedora, ela tem que dar conta do marido, dar conta dela mesmo. E ela vai ficando cheia de rótulos. Vão só carimbos, vão carimbando ela. Igual passaporte. Igual passaporte. E aí, se ela não consegue um visto, ela se frustra. Ela adoece e aí ela não pede socorro. Eu ia te falar que a gente, acima aí vamos lá, 38, 40, 50 anos. A gente tá cansada, né, Naya? Vamos combinar que a gente tá cansada de vestir certas máscaras, de atingir certas expectativas. Eu tava falando que é difícil de eu atingir a minha própria expectativa. Quem dirá que eu vou ficar preocupada em atingir a expectativa do outro? Mas isso eu hoje, depois de muita terapia, consegui entender. É que o que acontece, né, Amanda? A gente quer encaixar em algum lugar. A gente quer pertencer a algum lugar. E a gente começa a fazer tudo igual manada. Fulana faz isso, eu tenho que fazer. E a gente vai testando várias fórmulas e várias maneiras. E tem coisas que a gente não consegue controlar. E quando a gente não consegue controlar, a gente se frustra. A gente começa sabe, a murchar que nem uma planta que está lá sem ser regada? Porque a gente não tem mais força. Porque a gente quer pertencer a algum lugar. A gente fica buscando isso. E a gente fica se comparando muito. E aí, quando a gente faz isso com a gente mesma, a gente adoece. E não está acontecendo só com mulheres da nossa idade. As jovens hoje também, elas não estão se encaixando. Eu tenho várias pacientes que são na fase dos 25, 27 anos, que são assim, a minha amiga casou, a minha amiga já se separou, a minha amiga tem filhos, eu não tenho. Minha amiga se formou agora e já está no auge da profissão, eu ainda não. Então, tem muito essa comparação e cada vez mais cedo. E a rede social ajuda a piorar muito, né, Naya? Ontem mesmo eu tive uma crise eu tava olhando alguma coisa de séries, assim, as pessoas, da Bridgerton, da Netflix. Meu Deus, como aqueles atores são felizes. E eles estão lá na Europa fazendo divulgação. E aí me deu aquela frustração de falar, meu Deus, como a vida deles é perfeita, maravilhosa, parece que não tem um boleto pra pagar, um chão pra limpar, um filho para estar dando uma orientação, sabe? A rede social, ela contamina muito mais, ela tem piorado muito essa situação da comparação, né? Sim, muito, muito, porque o que acontece? Ali é uma realidade aquém. Eu digo que a rede social hoje se tornou um filme, porque ali eles colocam para nós o que eles imaginam que a sociedade tenha necessidade de ver. Só as melhores cenas. Só as melhores cenas, as melhores histórias. Mas se a gente for pegar fio a fio de cada um ali, daqueles personagens que você mesmo falou, quantos deles estão na droga, no álcool, estão perdidos de si, adoecem, e a gente de repente, mas o fulano adoeceu, morreu, ou está em depressão, ou está internado, e a gente nem sabia, porque a gente só tinha aquela realidade que a gente viu logo ali na rede social. Sabe que falando disso, me lembrei do Whindersson Nunes,
que eu gosto muito dele, da época que ele teve depressão. E eu me questionava, mas que motivo tem esse menino pra ter depressão? Faz sucesso, todo mundo gosta dele, tem muito dinheiro. E eu não conseguia enxergar o que podia ter por trás de um guri tão novo já tá depressivo. Porque tem muito também, né, Naya, da gente buscar aquele lugar na vida. Eu quero chegar lá, quero chegar lá. E ele chegou lá muito cedo. A que preço? A que preço a gente quer chegar lá? A que preço a mulher empreendedora, no nosso caso aqui, que temos um grupo de mulheres empreendedoras, elas querem chegar ao topo? Geralmente, abrindo mão de muita de coisa. muita coisa. Principalmente de si própria. Porque o que acontece? A gente acaba não se olhando no espelho. Tu sai de manhã correndo quando tu tem filho, tu te olha no espelho? Não. E aí tu sai. Uma sacola aqui, uma sacola ali, o carro, o gato, o cachorro, e tu entra dentro, e daí sai, larga uma coisa aqui, larga uma coisa, esquece, daí tem que voltar em casa. Aí, às vezes, se olha e diz assim, tá, mas eu não fechei a blusa direito. Ou Eu tô com o pé de cada meia. E aí, ó, tu com um brinco, tu não, caiu, perdi. E aí vai. E aí, o que acontece? As mulheres estão, assim, sobrecarregadas. E aí, tu diz assim, tá, mas a gente tem o conhecimento, tem o estudo, tem tudo. Mas a gente não tá se conectando com nós mesmas, com as nossas essências. A gente tá com aquele buraco que a gente precisa fazer. É que nem o cabide ali da roupa. Tu vai lá, troca uma roupa, e hoje eu tenho que vestir essa roupa e vou sair. Eu sou aquela personagem. Tá, mas e por dentro aqui? Antes dessa roupa, quem tá ali? Quem é a matéria? Quem é o coração que tá ali? E a gente esquece disso. A gente esquece de se olhar com carinho. Aí, quando a gente erra, tropeça, a gente se cobra. A gente se chicoteia. A gente se acha incapaz. E aí, tudo aquilo que a gente fez até agora de bom, já não tem mais valor. Que injusto, né? Muito injusto. Eu tava vendo um vídeo que a mulher lia num livro. A mãe anunciou que ia pra cama. Aí ela pegou, foi até a cozinha, separou a carne pro dia seguinte. E ela fez, enfim, infinitas jornadas ali antes de dormir. E o marido dela disse, mas tu não tava indo pra cama? Sim, tô a caminho. Aí ela continua, escreve lá um recado pra prof da escola, confere se a casa tá toda trancada. Enfim, ela faz 30, 40 coisas. E aí ele diz, vou dormir, desliga a TV e vai deitar. Então, a mulher, ela tem todas essas microfunções que as pessoas não enxergam e que demandam Muito. Emocionalmente e mentalmente, Naya, uma força extraordinária. Porque, às vezes, você lembrar, você foi dormir, e eu acredito que isso já deve ter acontecido contigo, e tu lembrar que no dia seguinte o teu filho precisa levar o lanche especial pro dia lá, do dia livre de lanche, e tu não comprou. Ou tu ter que lembrar de escrever o recado para professora. Porque quando a gente tem filhos, é uma vida nova que a gente está gerindo, né? Uhum. E a culpa vem junto, né? Eu digo que é uma mãe e é uma culpa, uma mãe e uma culpa, uma mãe e uma culpa. Porque daí a gente se sente culpadas de não ter feito ou de ter esquecido. Onde já se viu tu esqueceu o lanche do teu filho? Essa não é uma função única e exclusiva da mulher. Existem a mãe e o pai. Então, o que acontece? A gente foi criada não por erro dos nossos pais, não por erro dos nossos ancestrais, mas por uma sociedade que se intuía que a mulher tinha que cuidar dos filhos e o marido ser o provedor, sair para a rua trabalhar. Só que com essa nossa questão do avanço, de a mulher ir para a rua trabalhar, de ela buscar o seu lugar, o que acabou se esquecendo? Desses papéis existir uma subdivisão. Dividir o que até então era de uma maneira, porque a mulher aí acabou assumindo o profissional, mas manteve todas as outras condições que ela trazia até então. Por quê? Porque não chegou no momento que ela sentou e disse, não, daqui para frente, agora eu trabalho, vamos dividir a situação. A mulher acaba achando, e aí o homem também, não por culpa só deles, e nossa, também 50%, que ele não pode fazer, porque eu faço melhor do que ele. Eu sou mãe melhor, eu dou conta melhor, porque ele não vai saber botar o lanche separado, cortar do jeito que eu corto, tirar a casquinha do jeito que eu tiro. A gente não abre esse espaço. A gente não abre esse espaço. E aí a gente está cansada. Se a gente não abre espaço para as pessoas nos ajudarem e dividir as tarefas, nunca a gente vai conseguir estar inteira para nós mesmas. A gente tá cansada e tá frustrada. Só que o estar inteira para si
exige também, Naya, o que a gente comentou antes de entrar aqui no pod, que é às vezes o silêncio. É a pessoa ficar sozinha, a pessoa olhar pra dentro. E eu vejo que muitas pessoas, muitas mulheres têm medo de olhar pra dentro. Porque vão acabar descobrindo, às vezes, algumas feridas, vão acabar descobrindo alguns traumas que tem ali e preferem viver anestesiadas. Só servindo. Servindo. O que acontece? Ontem eu estava olhando na rede social, apareceu sobre negócio da mãe, o filho entrevistando a mãe, tá? Daí o filho perguntava para a mãe o que ela gostava de fazer. E aí, quando eu era jovem, eu gostava de dançar, gostava de brincar, gostava de viajar. Mas por que tu não dança mais? E aí fica aquilo, né? Quem eu sou? Por que eu deixei de fazer aquilo que eu gostava? Aí tu começa, não, mas eu sou mãe. Tá, mas o que mãe tem a ver com isso? Eu posso fazer, eu posso dançar. Eu posso organizar o meu tempo para deixar o meu filho com alguém para ir dançar com o meu marido. Eu posso ter um final de semana exclusivo do casal. Porque quando for para trabalhar, tu vai deixar o teu filho com o teu marido e vai para um evento para trabalhar. Agora, por que pro meu lazer eu não posso fazer isso? E aí as crianças começaram a entrevistar a mãe. Porque quem realmente se esquece de si é a mãe. Porque o marido, o pai, ele vai pro jogo. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Ele vai pra academia. Se ele tem compromisso do trabalho, é aquele compromisso, é aquilo ali. Ele vai fazer aquilo ali. Ele foca. Ele não fica programando tudo e controlando tudo. Já nós não, né? Eu tenho que trabalho, mas eu sei que eu tenho que deixar organizado o lanche, eu tenho que deixar o uniforme, eu tenho que deixar o almoço encaminhado, eu tenho que isso, e depois eu vou trabalhar. A roupa, tudo certinho, tudo organizado. A ração dos gatos, agora começou a vir. Tudo, a gente deixa tudo. E o marido não, o homem, ele não. E aí, o que acontece? A gente se perde aí. Por que eu não posso delegar? Eu não preciso fazer tudo, eu posso pedir ajuda. Eu posso dizer, olha, eu não consigo, me ajuda, por favor. Porque às vezes tem coisas que a gente precisa desenhar. Se para nós que estamos no processo de evolução, hoje, se formos olhar há 20 anos atrás, o que era a mulher há 20 anos atrás? E o que nós somos hoje? Qual é a evolução que tem aí? E aí nós pensarmos que a gente evoluiu, teve um pico alto de evolução em questão de nós sairmos de casa para ir para a rua trabalhar e ocupando vários cargos bastante poderosos dentro de grandes empresas. E aí, de repente, a gente tem um vazio entre esse crescimento, porque a gente foi fazendo, só acumulando. A gente não dividiu, não delegou, não estudou o processo. Eu sei estudar aqui contigo o que eu vou fazer amanhã. Mas esse meu processo interno, esse meu crescimento até chegar onde eu cheguei, eu não olho para ele. Porque dói. Porque daí eu vou ver que eu esqueci de dançar, eu esqueci de rir, eu esqueci de olhar um programa que eu gostava, de ler um livro, de dormir até mais tarde, de dizer não para um filho, dizer não para o marido, dizer não para a mãe, dizer não para o funcionário, ou dizer não para o chefe. E a gente vai se esquecendo, e esse processo vai indo, e eu cheguei aqui. Mas só que é um vazio entre eu estar aqui e eu chegar aqui. Porque muitas coisas eu abdiquei e não me dei conta que eu abdiquei. E aí, quando eu chego aqui, eu estou frustrada, eu não me acho capaz, eu acho que eu não vou dar conta. E aí eu acabo voltando para trás e adoecendo. Esse ciclo aconteceu comigo, aconteceu contigo também. Eu acredito que, como é citado na Jornada da Heroína, ele deve acontecer com todas nós. Todas nós. E é um ciclo que ele precisa ser quebrado, porque enquanto tu dizia os deveres, né, executados pelas mulheres e pelos homens, eu fiquei pensando, Naya, nós criamos homens. Tu tem um filho, eu tenho um filho menino. E como é importante nós, mulheres, agora, nesse exato momento, pararmos e começarmos a pensar. O que eu tô fazendo da minha vida? De verdade. Para enxergar se eu não tô nessa zona que tu falou, onde eu tô bem remunerada no meu trabalho, mas eu tô sobrecarregada em casa, eu não dormia mais, porque eu era aquela mãe que ficava pensando, se o João se descobrir e passar frio, eu preciso estar acordada para cobrir ele. Aí minha cachorrinha começou a ter convulsões na madrugada, e eu não dormia mais por causa que a cachorra tava com convulsão. E eu me preocupava com todo mundo. Mas será que amanhã tem tudo pro café da manhã? Mas será que tem tudo pro almoço? O que eu tenho que mandar pra escola pro João?
Só que eu me dei conta, Naya, de que o João, ele agora já tem 10 anos. E ele também já pode começar a lembrar de algumas coisas. A responsabilidade. Sabe? Ele também já pode começar a entender. Não, peraí, mãe, eu preciso me lembrar. Então, devagarzinho vai, sabe? Então, ontem ele lembrou, mãe, amanhã é o dia do lanche livre. Mãe, né? Mãe, veio mãe antes. Ok, mas ele me avisou que era o dia do lanche livre, que eu já ia esquecer. Então, nós precisamos, a partir de agora, já começar assim, a se olhar, né, Naya? E buscar recursos. Que tu estava falando da responsabilidade, de dar a responsabilidade para os filhos. O que acontece? Nós, mulheres, a gente tem um ato falho muito grande, que é a questão de não saber dizer não. Então, o que acontece? Então, tu prefere fazer, do que ouvir um não do filho ou de qualquer outra pessoa. Então, tu vai lá e faz, né? E aí, quando tu faz, tu tira a responsabilidade do outro. E aí, depois, tu quer dizer não e não consegue dizer não. Porque daí tu criou um monstro, tu criou um hábito. Tanto no trabalho, com um amigo, alguém te liga lá e diz assim, faz tal coisa pra mim. Daí tu fica assim, eu devo te imaginar as pessoas te pedindo as coisas, porque são várias mulheres que acabam te usando como exemplo. E aí precisam, tem a necessidade de te pedir, Amanda, como é que eu faço isso? Amanda, como é que eu faço aquilo? E por muitas vezes, tu tem vontade de dizer não, e tu não diz não. Por quê? Porque tu assumiu essa responsabilidade. E aí, então, quando tu assume essa responsabilidade, tu tira a responsabilidade do outro. E a mesma coisa em casa. É mais fácil, é mais rápido tu fazer do que o João fazer. Muito mais rápido, eu ia falar isso agora. Então, é muito mais rápido tu fazer. Se tu disser assim, vai lá e lava a louça. Eles vão lá e lavam a louça no tempo deles, do jeito deles. E lava mal a louça. E aí, eles são patinhos, daí jogam água no chão e a pia fica toda... E aí, tu tá ali, ó. Eu já comecei a ficar nervosa aqui, ó, batendo a mão. E aí, então, é mais fácil... né? Tu tirar a responsabilidade de jogar pra ti. E aí tu vai... E aí vai chegar um tempo que tu não vai querer mais assumir essa responsabilidade, vai querer dizer não, e daí tu pensa assim, tá? Aí tu não deixava fazer, e aí agora tu quer que faça, e a cabecinha deles fica meio fora da... E aí tu te perde. E isso acontece com tudo. E aí que nascem nós lá, mulheres lá atrás, crianças, não dizer não. Como é constrangedor dizer não, Naya? Muito. É difícil? É difícil, muito difícil. Porque a gente prefere se ferir a ferir o outro, a dizer não pro outro e daqui a pouco ele ficar chateado comigo. Eu prefiro que eu fique mal por ter dito sim do que falar não pro outro. Olha isso. Tu sabe que eu digo assim, para as mulheres que eu venho trabalhando, são duas coisas, duas feridas que são muito gritantes, tá? Na empreendedora hoje, na mulher hoje, que é a da rejeição e a humilhação. São duas feridas que são muito fortes. A da rejeição, porque daí tu aprende a não querer ser vista, a não tomar frente do teu negócio, de tu ficar sempre esperando que alguém diga. Tu tem a ideia, tu sabe como fazer, mas tu não fala. Tô esperando alguém validar. Daí, quando alguém fala alguma coisa parecida, tu já sabe como fazer e aí que tu diz. Daí a ideia já não é mais tua, a ideia é de outra pessoa. Mas tu tinha tudo ali. Mas tu tem medo de te expor, tu tem medo de te mostrar, tu tem medo de tomar a frente. Porque o que vão te rejeitar se não for legal, se não for uma boa ideia. Então tem que ser a ideia para te expor. E mesmo assim, tu vai... Mesmo tendo a ideia, muitas de nós pensam, não, mas eu sou a síndrome da sabotadora, né? Isso aí. Não, mas eu não posso, não pode ter vindo algo tão bom assim de mim, então não deve ser tão boa. E a da humilhação. A da humilhação é aquela coisa assim, tá, mas aí será que eu me exponho? Será que realmente eu consigo dar conta? Mas aí eles vão dizer que eu não sou boa. Daí eles vão me questionar, tá, e aí vão me questionar e eu não sei o que falar. Mas tu sabe o que falar. Mas é que tu te sente humilhada, tu te sente menos, tu te sente constrangida. Tu é aquela que está lá no cantinho para não ser vista. Para ficar o mais escondida possível. Então, essas duas feridas hoje são muito fortes. Porque na rejeição, tu entende que tu nunca vai ser suficiente para ninguém. Porque as pessoas sempre vão te rejeitar. Ah, mas isso é culpa dos pais. Não, não é culpa dos pais. O que acontece? Muitas vezes essas feridas, elas não são intencionais. Às vezes tu pode me dizer uma coisa, eu estar sensível, me sentir rejeitada, me sentir ferida.
A mesma coisa contigo. Então, isso ficam marcas. Eu sempre digo que é que nem um papel amassado. Tudo que tu passou na infância, tu vai amassando papel, vai amassando papel. E aí, quando tu abre lá na tua adolescência, na tua vida adulta, que tu te abre para o mundo, tu te abre para o universo, tu vai pegar aquele papel, ele tá todo marcado. E assim somos nós. Só que algumas feridas, elas são mais fortes, outras menos. Outras te travam, outras não. Não que tu tenha que voltar atrás para curá-las ou para enxergá-las diferente. Ah, vou ter que fazer tudo de novo. Não. É olhar, entender e te posicionar hoje. Quando a gente amadurece, a gente entende isso, a gente consegue dar o passo. Tu pode escrever a história da tua vida. Quando tu chega ali, e aí tu olha para trás e diz assim, então aquela ferida foi porque aconteceu isso comigo que eu sou assim hoje. Daí tu olha para a amiga do lado e aí tu começa a ver que ela tem similaridade com as coisas que tu vive. E não é por acaso que a gente, todas que têm mais ou menos os mesmos problemas, se reúnem. Porque a egrégora faz com que a gente faça um imã para uma curar a ferida da outra. Ai, que lindo. Porque quando uma consegue reconhecer na outra e vai reconhecendo, tu vai ensinando. Tu não precisa falar, mas tu sente quando a outra tá se curando e tu vai se curando e vai montando uma jornada. É que nem a gente conversou. Só fica com a gente aquelas pessoas que precisam realmente curar aquilo. Então, quando tu é empreendedora e que tu olha para essas feridas da rejeição, da humilhação, da traição, tu consegue verificar que tudo é aprendizado. E que tu consegue dar o passo quando tu te olha. Quando tu não mais te rejeita. Porque uma rejeição lá atrás faz com que tu te rejeite hoje. Tu não gosta do jeito que tu fala, tu não gosta do jeito que tu te veste, tu não gosta do jeito que é o teu corpo. Por isso que tu te esconde. Por isso que tu te esconde. Porque tu não quer ser rejeitada, porque tu te rejeita já. E é como é difícil tu olhar para isso. E daí tu pensa, todas nós queremos ser empreendedoras, porque por mais que eu seja funcionária de uma empresa, eu sou empreendedora. Porque eu empreendo no meu lar, eu empreendo em mim, na hora que eu me arrumo, eu empreendo na hora que eu estou falando com o familiar ou com a mãe ou com meu pai, eu estou empreendendo, porque eu estou empreendendo, eu estou vendendo, porque eu estou vendendo a minha imagem. Então, nós somos empreendedoras 100% do nosso dia. Em todas as tarefas que a gente desempenha no momento que a gente levanta da cama. Então, quando a gente se rejeita, a gente se esconde. E aí a gente não consegue empreender, a gente não consegue colocar nossa voz para fora. Então, muitas mulheres, muitas empreendedoras precisam disso, se olhar e deixar de se rejeitar. Para conseguir, de fato, empreender e ter resultado financeiro com isso. Porque como é que eu vou conseguir fazer dar certo esse negócio? Tu sabe, Amanda, que o resultado financeiro, eu sempre digo que ele é algo extraordinário quando a gente se aceita. Porque muitas mulheres empreendedoras, se a gente for fazer um leque hoje de conversar, nós estávamos falando dos atores de Bridgerton, tá? Uhum. Que ali é tudo. Eles têm tudo. Tu falou agora perdi o nome do que tu gosta. Do Whindersson. Do Whindersson. Com tudo, tem dinheiro, resultados financeiros extraordinários. Mas ele se rejeita a ele próprio. E aí, o que adianta o financeiro se tu tem um vazio? Então, às vezes, o resultado financeiro, ele só acontece realmente porque tu pode ter o resultado financeiro, ter dinheiro na conta, mas as contas estão sempre vindo, tu não consegue ficar com o dinheiro ali. O dinheiro não para, ele some, ele evapora. Por quê? Porque você está vazia por dentro. Então, a gente só consegue ser empreendedora com resultado. Não vamos pensar no financeiro. Porque o financeiro, quando a gente está completas, ele é só um resultado financeiro. Porque quando a gente está incompleta, a gente tem o resultado financeiro, entra dinheiro na conta, mas ele não fica. Ele não fica. E a mulher se frustra, ela se sente vazia e ela diz, eu ganhei tanto, vendi tanto, mas cadê o dinheiro? Faço e nunca sobra. Faço, eu consigo, eu dou conta, eu vou lá, eu vendo.
E cadê o dinheiro? Eu me veio assim uma imagem, eu mato muitos dragões, né? Aquela mulher com a armadura e uma espada na mão, né? Eu vou, mas eu faço, eu realizo tanto e nunca sobra E o nunca dinheiro. sobra. Por quê? Porque tá vazio aqui. Eu faço, aí eu abro uma lacuna entre o meu eu, essência, e o financeiro, E o e o realizador. o realizador. E aí tem esse vazio aqui. Agora, quando ele caminha junto, o resultado na frente, lá, ele vai se manter a estrutura, porque eu tô junto, eu sou única. Tu quer dizer que esse vazio eu preencho de mim mesma, né? De mim mesma. Eu me reconhecendo, eu aceitando as minhas feridas, eu curando aquilo que eu... Dizendo não. Amanda, hoje eu não posso. Às vezes, o que eu digo assim, as pessoas às vezes não querem dizer o não e não simplesmente deixa no vácuo, ou não responde. Ou não vão. Sabe que tem a responsabilidade de ir, de fazer parte, de fazer a sua parte, e não fazem a sua parte, porque é mais fácil. Só negar. Só negar. Ah, não deu, não respondi, deixo para depois. É vazio. Quando as pessoas estão inteiras, quando a mulher consegue se olhar no espelho e dizer assim, eu vou. Ah, não consigo em casa me arrumar. Mas eu disse para Amanda que eu vou. Amanda, eu vou assim. Tranquilo? Tranquilo. Eu não preciso dar desculpas. Ah, não tive tempo de ir em casa me arrumar, então eu não vou. A gente sabe que toda mulher tem 6 horas da tarde, nossos encontros, que é às 7 da noite. Muita gente trabalha até às 6. Com o trânsito de Caxias até chegar lá perto do Iguatemi, sai direto do trabalho e vai direto para lá. Dá para se arrumar? Não dá para se arrumar? Não tem problema. Mas quando a gente tá completa, tanto faz se a gente tá ou não tá hiper arrumada, porque tu confia em ti. Isso aí. E no que tu tem de dentro pra refletir, né? E tu sabe o que tu vai buscar lá. O que tu vai buscar lá? Tu vai buscar uma boa conversa. Tu vai buscar pessoas que te completam. Tu vai buscar histórias que fazem parte da tua vida. Tu vai buscar conexão. O vender, que muitas pessoas acham, não, eu vou lá para vender, não é o vender. É tudo isso aqui. O vender é só a consequência. Ele não pode ser o objetivo. Para mim, ser completa como mulher, não pode ser só o objetivo vender. É que nem assim, ó. Ah, eu quero ser mãe. Ah, eu sou mãe. Aí eu vou lá, contrato uma empregada, contrato isso. Ah, bom que quem pode. Mas não faz o papel de mãe. Só tem o nome mãe. E aí? Tá mais que bom pra algumas, né? Tá mais que bom para uma, mas chega lá na frente, tem um vazio porque não sentiu o amamentar, não sentiu pegar no colo na hora que chorou, não sentiu o trocar, o dar banho, não teve essa troca. Quando existe a troca, fica registrado o sentir. A frase que o teu pai falava, de quando a gente sente, a gente consegue fazer e colocar em prática. O sentir dá o sentido. Então, se tu não sente, tu não... Então, quando tu sente que tu pode, que tu te arruma pra ti, que tu te veste pra ti, que tu tu diz o não pra ti, tudo muda. Tudo muda. E o resultado financeiro vem sem esforço nenhum. Vem ao natural. Mas, Naya, como é que eu começo esse processo? Se conhecendo. Se dizendo não. Tentando não controlar o que não pertence a ti. Porque a gente tem muito essa coisa de querer controlar. Essa xícara é assim, assim, eu vou controlar. Mas não é tu que faz a xícara. A xícara não é tu que vai fazer. A xícara tu só vai usar ela. Então, tu não precisa... O que tu não controla... Eu tenho lido muitos livros de estoicismo, tá? Eu gosto muito Marco Aurélio, Seneca. Então, para mim, tem sido, assim, muito bom isso. E eu tenho trazido isso para minhas mentorias, para as palestras, com as pessoas que eu venho conversando e tratando. Quando a gente deixa de controlar aquilo que não é nosso e controla e tem poder sobre só aquilo que nós governamos, que é a nossa vida... Tudo se transforma. Tudo se transforma. A maneira que o vizinho bate a porta é problema dele, não é teu. A tua mãe tem problema com fulano ou com beltrano, é problema dela. Se ela não gosta e eu gosto, é problema dela.
Porque o que a gente tem o hábito de querer fazer? Controlar o que não é nosso para não olhar para o que é nosso. É muito mais fácil, né? Eu aponto lá os dedão lá e tem uma aponto um dedo aqui, tem 4 me apontando. Então é muito mais fácil eu me envolver com o problema do outro, porque o problema do outro eu não preciso resolver, eu só dou palpite. Eu tenho que resolver os meus problemas. Quando eu começo a olhar para os meus problemas e eu começo a ver que eu só consigo controlar aquilo que me pertence, eu consigo fazer com que as coisas fluam e eu consigo me encontrar. Tá querendo dizer que a vida mais importante de todas é a tua, em primeiro lugar? Antes da do Sempre. teu filho, antes da do teu marido, antes da dos teus pais. Sempre, sempre, sempre. Eu digo que o nosso papel quando a gente vem ao mundo é ter uma família, viver naquela família, respeitar aquela família e honrar, mas em primeiro lugar, para mim poder dar e respeitar outras pessoas, eu tenho que me respeitar. Eu não posso me prostituir. Eu tenho que pregar e colocar em prática aquilo que eu acredito. No momento que eu me prostituo, eu já não sei mais quem eu sou. E aí, eu não consigo mais segurar a onda. Eu não consigo mais controlar nada. Eu não posso querer dar palpite e resolver a vida dos meus irmãos, da minha família, se eu não consigo resolver a minha. Se eu não sei onde eu não me enxergo. Não sei nem quais são os meus valores inegociáveis. E isso tá tão difícil hoje, né? As pessoas não sabem nem os valores. A gente vê hoje que as pessoas estão perdidas. É tudo modismo. A gente vê as pessoas, eu preciso ter saúde, tá? Eu preciso ter saúde, eu vou me alimentar direito. Mas aí não, eu tenho que ir para academia, eu tenho que tomar isso, eu tenho que tomar aquilo, eu tenho que tomar aquele outro, porque o médico disse que é bom isso, que aquele fulano disse que é bom isso, que a fulana tá usando isso e diz que é bom para ela. E eu acabo sempre fazendo o que o outro diz e me esqueço. Os meus princípios, os meus valores, o que eu acho importante. Se eu acho importante no sábado de manhã dormir um pouquinho mais porque eu posso, não, eu não vou dormir porque todo mundo diz que tem que levantar às 5:30 da manhã. Tomar banho gelado. Tomar banho gelado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler tal coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, agora todo mundo faz devocional. Então assim, não, eu não preciso viver a vida do outro, eu tenho que viver a minha vida, o que é bom para mim. Se o meu devocional é às 5 da tarde, é às 5 da tarde. Se o meu devocional vai ser ao meio-dia, é ao meio-dia. Se eu consigo tomar café da manhã antes das 8 da manhã, ok. Mas se eu não consigo, eu vou tomar a hora que eu consigo tomar meu café. Eu tenho que adequar a minha realidade. Porque se todo mundo viver igual, não tem individualidade. E o que a gente vai aprender um com o outro? Nossa. Todo mundo cópia? Vai ser tudo robozinho? Tudo robozinho, tudo cópia? Então, assim, para empreender hoje, Amanda, para as mulheres conseguirem sair desse papel de fazedoras, de fazer, se dividir em 1001 tarefas e às vezes não conseguir fazer nenhuma, ela precisa olhar para ela. Ela tem que entender que ela é inteira. Ela é uma mulher inteira. Ela só tem tarefas. E essas tarefas, elas têm que ser distribuídas conforme ela enxerga que tem necessidade. Eu posso fazer isso hoje. Eu não posso. O que é primordial para mim? Isso é importante. Isso não é importante. Porque eu só consigo dar para o meu filho atenção, carinho e valor quando eu me cuido. Porque eu vou estar ali inteira para ele. Porque não existe metade. Todos nós somos inteiros. E a gente só está com o outro porque a gente está inteira. Quando a gente está pela metade, a gente não está ali. A gente está buscando alguém que nos complete, alguém que encaixe. Quando a gente não é inteiro. Muitas vezes a gente entra em relacionamentos tóxicos. Por causa disso. E aí a gente vê esse monte de loucura que está acontecendo no mundo por causa dessa necessidade. A gente fica buscando alguém para nos dar carinho porque a gente não dá carinho para si própria. Ai. E aí a gente fica nessa sede de buscar alguma coisa, ou alguém para substituir alguma coisa, ou dinheiro, ou um parceiro, ou a droga, ou a bebida, seja lá qual for a situação. Ou ir para a academia e ficar lá tomando bomba de tudo que é jeito, e quando vê a saúde estourou, e aí para quê? A questão é, Amanda, tu conhecer o teu corpo. Hoje as mulheres não conhecem o seu corpo. As mulheres hoje, quando elas... eu vou te falar assim, quando a gente começa a deixar de querer trocar com o homem, com o nosso parceiro, ou receber carinho, a gente está adoecendo. Porque a gente é munida por relacionamento. A gente é pelo toque, pelo carinho. E quando a gente é
casada ou não, quando a gente deixa de não querer mais o carinho do parceiro, ou o carinho do filho, ou o carinho das pessoas, a atenção. Alguém diz assim, tu quer uma xícara de café? Não, obrigada, não tô com fome, não precisa. Vou te levar um bolo. Não precisa. Vamos tomar um café. Tu já tá fugindo. Aí tu tem que pensar, opa, o que tá acontecendo comigo? Se eu tô me isolando. Porque daí o corpo começa a te isolar, ele começa a não querer contato com outras pessoas. Começa muitos dos casos que eu tenho hoje, essa impaciência de não estar com outras pessoas. Eu não quero ir em tal lugar, eu não quero ir tomar um café, não quero me arrumar, vou ficar em casa, não vou, não posso, tenho compromisso e começa a se isolar. Me narrando. Começa a se isolar, eu não quero. Mano, tu adorava ir no parque, tu adorava fazer tal coisa, adorava fotografar. Não quero fotografar, não vou fotografar, não vou registrar, não quero registrar, não tô bem. Me esqueci de tirar foto. Me esqueci de registrar. Começa assim. As pessoas começam a se isolar aos pouquinhos. Elas começam deixar de fazer coisas que são prazerosas para ela. E o carinho é a primeira coisa. Porque nem tu mais te reconhece. Porque daí tu bota lá o pijamão, a calça de abrigo, começa a usar sempre as mesmas roupas, não usa roupas diferentes. E aí o corpo começa a dar esses sinais. A mente começa a te mostrar isso. Tu gostava de olhar uma televisão, já não tem mais paciência para olhar a televisão, quer ir dormir. Tu gostava de olhar uma série, não vai olhar a série. Tu gostava de ler historinha pro teu filho, já tu não lê mais historinha pro teu filho. Não tem mais paciência. Tu não tem mais paciência, tu não consegue ficar nos lugares onde tu receba carinho e atenção. Isso para ti já não faz mais parte. A mulher começa a fazer isso com ela. Porque até então, ela era a mulher que estava ali, a heroína, fazendo, e daí quando ela começa a baixar a adrenalina, que ela começa a adoecer e começa a querer entrar nesse buraco, nesse lugar de não se reconhecer, ela começa a fazer isso. Ela começa a deixar de estar. Ela já não é mais presente para os outros e nem para ela. O que ela dava prazer já não dá mais prazer. E o carinho, porque nós, seres humanos, o nosso combustível é estar com outras pessoas, é relacionar-se. Que nem Jesus disse. Temos que nos relacionar com Deus, com seja lá quem for, mas a gente precisa trocar palavra, carinho, lugares, presentes. Não é à toa que a gente foi criada numa concepção que dia de aniversário a gente dá presente, a gente canta parabéns, a gente abraça. Natal, a gente está reunido. Então, esse é o intuito do ser humano. Por isso que nós estamos aqui hoje, para nos relacionarmos. E nós, mulheres e os homens também, quando eles começam a adoecer, eles começam a se isolar. Primeiro de si próprios, da sua imagem. Depois das pessoas. Dos amigos, dos vizinhos, dos filhos. Começam a achar culpados para as coisas que estão acontecendo, começam a deixar de gostar daquilo que elas gostavam. E aí vai aos pouquinhos, daí começa a sentir uma dor de cabeça, uma dor no estômago, começa a não se alimentar direito, a se esconder, ansiedade, uma insônia. Começa também com aquela coisa assim de querer fazer para não ter tempo com os outros. Começa a dar desculpas para si mesma e para o outro. E aí as pessoas que estão perto da gente, elas não reconhecem isso, porque o que acontece? A gente começa a maquiar, a gente começa a dar desculpas. E como a gente sempre deu conta, eles aceitam as nossas desculpas, porque a gente nunca pede ajuda, né? A gente nunca diz não, e aí eles estão confortáveis com aquilo, porque a gente sempre deu conta. Então ela tá cansada hoje. Hoje ela não tá bem, disse não, porque ela tinha umas coisas para fazer. Porque as desculpas que a gente dá quando a gente tá adoecendo. Eu não vou na casa da mãe hoje porque eu tenho muita coisa para fazer em casa. Tem que limpar a casa. E aí tu nem vai limpar a casa. Tu deita lá na cama, fica lá jogada no sofá, olhando pro nada. Às vezes tu nem tá olhando nada. E eu tenho pegado muitas mulheres assim. Eu tô atendendo 2 homens e 3 mulheres, tá? E aí eu fiz um questionário, eles me responderam o questionário. E hoje, dos 5, tá? Uma das perguntas que é: quem você é hoje para você?
Pergunta difícil. Eles não souberam responder. Pergunta difícil, Naya. Eles não souberam responder. Uma perguntou para a mãe, outra perguntou para o marido. Um dos meninos perguntou para o chefe, porque ele tem 29 anos e ele trabalha numa empresa onde ele é show de bola. Ele perguntou para o chefe, porque ele não sabia quem ele era. E daí tem outra pergunta que eu faço também. Qual a sua importância no meio a qual você convive? Ninguém reconhece a sua importância. Eu penso que como mãe, essencial para a vida daquela família, isso eu consigo enxergar. Mas isso é meio que o óbvio, eu acho que é o que as mulheres geralmente diriam. Ah, como mãe, o que tu é? Eu sou mãe. E aí eu tenho uma importância grande ali dentro da família para manter girando a roda dentro da minha casa. Mas e fora dali? É o que acontece? É que a gente está respondendo a pergunta errada, né? Porque a gente não pode responder a pergunta tu viu que a gente responde na visão do outro. O que a gente é pro outro, não o que a gente é para nós. Quem é a Amanda? Quem é a Amanda? Sem ser a mãe, sem ser a filha, sem ser a esposa, sem ser a empreendedora lá do Elas Prospero, numa comunidade maravilhosa que nós temos. Quem é a Amanda? Aí parece que tá tão vazio na hora de responder isso. Porque a gente não se conhece. Que loucura. A gente não sabe a nossa importância. A gente não reconhece o quanto a gente é importante e a gente é uma obra divina. Então, quando a gente faz essas duas perguntas para nós e a gente não sabe responder, a gente tem alguma coisa errada. Por que eu estou deixando... Por isso que todos os meus projetos, eu posso fazer 100 projetos. Eu posso, ou só focar naquele ali. Vai dar BO. Porque eu não sei qual a minha importância dentro dele. Uau. Porque eu só sei a minha importância dentro dele quando eu souber qual é a minha importância para mim mesma. Repete para mim, por favor, essas duas perguntas de novo. Que eu achei porrada, foi porrada. Qual a tua importância? Se hoje tu fulminasse, qual a tua importância na tua vida e na vida do outro? Qual a tua importância na tua vida? Tu sabe responder? Qual a tua importância na tua vida? Eu precisaria de tempo para formular, tô me sentindo pressionada. As pessoas não sabem responder. E quem é você sem ser essa figura que... Quem é você? Se amanhã, eu sempre tenho uma frase, se amanhã tu acordasse sem resultado nenhum, eu não fui trabalhar, não consegui, eu não consegui ajudar o meu filho, sem resultado nenhum. Quem é você ali? Naya, que assunto denso, quantas camadas. Eu quero te agradecer por ter trazido essas perguntas. Eu acho que a gente faz como uma sessão de terapia e encerra deixando essas perguntas no ar para que as pessoas possam pensar primeiro sobre elas. E a importância de estar completa para poder empreender. Nossa, a gente podia ficar conversando aqui por horas. Muitas horas. Porque é que nem assim, ó. Se tu quer ter um negócio, se tu quer ter uma fonte de renda que flua, quem é a pessoa dentro? Quem está mantendo aquele negócio? Por que tu tem esse negócio? O que ele te traz de prazer? Pra ti. Pra ti, sempre pensando em ti, nunca no outro. As pessoas costumam saber responder pelo outro. Ah, eu faço isso porque eu ajudo mulheres assim, assim, assado. Certo, mas e por ti? Por quê? O que te sustenta ali ainda? Por isso que hoje eu sou terapeuta e ajudo mulheres e gosto de palestrar e gosto de conversar. Por causa disso, porque eu precisei. Eu precisei olhar para mim. Eu precisei ver as minhas qualidades. Eu precisei sair do buraco onde eu estava para me encontrar. E eu só consegui me valorizar e me reconhecer quando eu descobri quem eu era. Não a filha do fulano, casada com Beltrano, mãe do fulano, trabalha em tal lugar. Não. Quem é a Naya? Quantos títulos? Eu não quero. Esses títulos não vão comigo. Só o que vai comigo amanhã se eu estiver aqui ali na esquina ou ir para uma cidade onde ninguém me conhece. Onde ninguém sabe quem eu sou, quem eu faço. Quem é a primeira pessoa que vai estar lá na frente? Quem é que vai mostrar? É quem eu sou. E quem eu sou? Como é difícil responder essa pergunta, Amanda. As pessoas não têm noção, elas não conseguem.
Não conseguem. Então, por isso que, assim, a primeira coisa, sentiu que não tá bem, olha para si. Se pergunta qual a importância que você tem na sua própria vida. Muito obrigada por isso. Uma verdadeira aula. Obrigada mesmo, minha amiga. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado vir aqui. Eu amo, né? Já estávamos protelando. Já fazia um tempo. Desde o ano passado, então agora conseguimos. Mas vamos ter que gravar mais um, porque a gente precisa... Esse assunto é maravilhoso e ele é essencial, Naya. E vou dizer assim, ó. Depois que eu me encontrei, e aí eu sei quem eu sou, eu consigo ser a terapeuta, consigo aplicar. E hoje eu consigo assumir o papel junto do meu marido, como sócia dele, numa empresa nova que estamos abrindo. Olha aí. Então, se fosse a Naya lá que não se reconhecesse, eu ia dizer, não dou conta, não consigo. Medo. Não vou botar a cara a tapa. Como é que eu vou vender para fulana, para Betânia, para o grupo que eu consigo? Não vou, não consigo. Hoje eu consigo, porque eu sei quem eu sou. Parabéns. Obrigada. Que bom que tu tá nessa jornada. Obrigada. E obrigada por ajudar outras pessoas também a se encontrarem, a voltarem para dentro de si e encontrarem o real valor da vida. E posso dizer, Amanda, assim, ó, que eu sou muito grata a ti por aquele primeiro encontro que eu fui, que tu me amparou, tu me deu o pontapé inicial, tu acreditou em mim. E hoje eu faço parte da comunidade com muito orgulho por causa disso, porque eu sou prova viva de que estar com outras mulheres, mostrar a tua fragilidade, mostrar quem tu é, faz toda a diferença para a gente poder crescer juntas. Eu não cresço sozinha, tu não cresce sozinha. Vão dizer assim, mas é o negócio da Amanda. Não, é o negócio da Amanda, mas é um negócio que faz negócio com outras mulheres. É uma troca. Então, se tu não tivesse dado esse pontapé, muitas de nós estaríamos perdidas. Muitas que passaram pela comunidade não estariam no suporte que elas tiveram lá no início, elas não estariam onde elas estão hoje. Muitas passaram por ali, se abasteceram do que era necessário e seguiram os seus caminhos. Então, é outra coisa que a gente tem que aprender. Por todo lugar onde a gente passa, a gente deixa um pouquinho da gente e leva um pouquinho daqueles que estavam ali. A gente aprende, porque a vida é isso, relacionar-se. É uma troca constante, diária. E a gente só leva aquilo que realmente faz necessário e faz diferença na nossa vida. E tu fez isso, tu foi um pontapé inicial para muitas mulheres que precisavam disso. Continua nesse seu trabalho, eu tenho muito orgulho de ser tua amiga e de fazer parte. E eu já te disse, né? Não te abandono. Obrigada, meu amor, de coração. Não te abandono. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, amado esse episódio, tanto quanto eu e a Naya. E a gente se vê no próximo. Até mais. Até mais.